Já se olhou no espelho e sentiu que algo te observava de volta? Não é o vidro, é o julgamento invisível que vive por trás dele. O espelho não reflete o que você é, ele devolve o que você acredita ser. Ou pior, o que você acha que deveria ser. Você se inclina, ajeita o cabelo, endireita o rosto, mas no fundo não está se arrumando para você. Está se ajustando para caber no olhar de alguém. Um olhar que talvez nem exista mais, mas que ainda vive dentro da sua cabeça, te observando em silêncio. Sartre dizia que o verdadeiro cárcere não tem grades, tem espectadores. Não é o corpo que aprisiona, é o olhar do outro. Nesse instante quase que imperceptível, quando você percebe que está sendo observado, que algo muda. Você deixa de agir e começa a representar. Deixa de existir em liberdade e passa a existir como imagem. O olhar do outro cria um espelho invisível. E o pior, você começa a se enxergar por ele. A cada julgamento, a cada opinião, você vai sendo esculpido como uma estátua que tenta agradar quem a contempla. Aos poucos, o reflexo deixa de ser um retrato e se torna uma cela. O espelho físico é apenas um símbolo disso. Quando você se encara, não está buscando autenticidade, está tentando decifrar a expectativa que o mundo projetou sobre você. E essa busca é infinita, porque o olhar alheio nunca se apaga, apenas muda de forma. Hoje ele se chama feed, ontem chamava-se sociedade. Mas o efeito é o mesmo, você se vê apenas através do olhar do outro. E é por isso que o reflexo mente. Não porque ele quer te enganar, mas porque ele aprendeu a repetir a mentira que você mesmo acreditou. Sartre chamaria esse instante de a morte da espontaneidade. O momento em que o eu deixa de ser um fluxo livre e vira uma imagem estática feita para ser observada. Mas o que realmente acontece dentro de nós quando somos vistos? O que muda quando deixamos de olhar e passamos a ser olhados? O olhar do outro parece inofensivo, mas em Sartre ele é uma força devastadora. Não fere o corpo, fere a liberdade. No instante em que somos vistos, algo dentro de nós se desloca. Aquilo que era espontâneo se torna consciente. O gesto natural vira pose. A verdade vira performance. Sartre explica isso de forma cruelmente lúcida. Enquanto ninguém me observa, eu sou dono de mim. Sou movimento, sou possibilidade, sou escolha. Mas basta um olhar pousar sobre mim e eu deixo de ser sujeito. Viro o objeto do outro. Uma coisa que pode ser descrita, julgada, classificada. Você já sentiu isso? A sensação de estar sendo olhado, mesmo em silêncio? A súbita necessidade de parecer alguém? É como se a liberdade se esfarelasse, substituída pela obrigação de corresponder a uma expectativa invisível. Essa é a maldição do olhar. Ele cria um teatro onde, sem perceber, passamos a atuar o papel que o outro espera. E o palco não está apenas no convívio social. Está nas redes, nos encontros, nos espelhos, em todo lugar onde há a possibilidade de sermos vistos. Sartre dizia que a consciência humana é um vazio que se preenche pela ação, mas quando esse vazio é ocupado pelo olhar do outro, a ação deixa de nascer da liberdade e passa a nascer da necessidade de aprovação. É aqui que a existência começa a se distorcer. Vivemos não para ser, mas para parecer ser. Agimos não por convicção, mas por medo de desapontar o público imaginário que nos vigia. E esse público não precisa ser real. Basta estar dentro da cabeça. É a voz do "e se me julgarem? E se rirem de mim? E se eu não for suficiente?" Sartre chamaria isso de o nascimento da vergonha. Porque a vergonha é o sinal de que o outro entrou em nós e tomou posse do espelho interno. A vergonha é o preço de sermos vistos. E quando ela se torna constante, deixa de ser emoção e vira identidade. Você deixa de viver como quem é e passa a viver como quem é observado.
E quanto mais você tenta controlar o olhar alheio, com filtros, discursos, máscaras, mais escravo dele você se torna. O olhar do outro é insaciável. Ele exige atualização constante, e no esforço de sustentá-lo, você começa a se apagar. Sartre dizia que o homem é condenado à liberdade, mas quando vivemos sob o olhar constante, essa liberdade vira farsa. Porque o olhar aprisiona. Ele nos fixa em uma forma, em uma imagem, em um papel. E o que é uma identidade fixa, senão uma prisão disfarçada de reconhecimento? O olhar do outro é o escultor invisível que molda nossa fachada. Mas o preço dessa escultura é caro. Quanto mais ela ganha forma, menos espaço sobra para aquilo que é vivo. E se o olhar do outro me transforma em coisa, o que sobra de mim quando ninguém está olhando? Será que ainda existe um eu? Ou apenas o silêncio de algo que esqueceu o próprio rosto? Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre. Mas o que isso realmente significa? Significa que não há essência prévia, nenhum manual de instruções sobre quem somos. Nós nos inventamos a cada escolha, a cada gesto, a cada palavra. Estamos escrevendo uma biografia que só existe porque decidimos agir. Mas o problema começa quando tentamos congelar essa biografia, transformá-la numa identidade fixa. Queremos ser alguém definido, seguro, previsível. Queremos um eu que caiba num perfil, numa profissão, num rótulo. Só que, para Sartre, essa tentativa é uma mentira, uma má-fé. A má-fé é o disfarce da liberdade. É quando fingimos ser algo determinado para fugir da angústia que é existir sem garantias. A identidade, no fundo, é o nosso refúgio contra o abismo. Fingimos ser consistentes, coerentes, nós mesmos. Mas nós mesmos é uma construção em ruínas. Porque o eu que você diz ser hoje é apenas o reflexo das decisões que tomou até agora. E nenhuma delas garante o que você será amanhã. Sartre via isso com brutal clareza. O ser humano busca desesperadamente um sentido, mas esse sentido não vem de fora. Ele precisa ser criado, reinventado. Só que é muito mais confortável fingir que ele já existe, que há um destino, uma vocação, um papel a cumprir. É mais fácil acreditar que nascemos com uma identidade do que encarar a responsabilidade de inventá-la. É aí que nasce a náusea, o momento em que o mundo perde o verniz de significado e tudo parece absurdo. O eu, o corpo, as coisas ao redor, tudo se revela nu, sem essência. A náusea é o choque de perceber que o mundo não nos deve sentido algum e que toda tentativa de encontrá-lo é apenas uma fuga do nada. Mas Sartre não via nisso um pessimismo. Pelo contrário, é justamente nesse vazio que a liberdade se manifesta. Quando nada tem um significado pré-determinado, tudo se torna possível. A angústia, então, é o outro nome da criação. Só que poucos suportam essa lucidez. A maioria prefere se esconder atrás de papéis. O profissional bem-sucedido, o bom amigo, o espiritual, o rebelde, o eu autêntico. Máscaras diferentes para o mesmo medo, o medo de não ser nada. Mas e se o nada não for o inimigo? E se ele for a tela em branco onde a existência pode, finalmente, começar a pintar algo verdadeiro? Sartre diria que o problema não é o vazio, mas o que fazemos com ele. O olhar do outro nos aprisiona, sim, mas às vezes é mais confortável viver preso a um olhar do que solto no abismo da liberdade. E é justamente aí que começa a próxima questão. Se toda a identidade é uma ilusão, como podemos viver com lucidez sem nos perder completamente no medo de ser livre? Se a identidade é uma construção frágil e o olhar do outro molda quem acreditamos ser, então nasce um conflito inevitável. Não sabemos mais onde termina o que sentimos e começa o que exibimos. Sartre sabia que essa tensão chegava ao limite quando entramos em contato direto com o julgamento alheio. Ele mostra isso com precisão em sua peça Entre Quatro Paredes, onde 3 pessoas ficam trancadas em uma sala por toda a eternidade. Não há fogo, não há tortura física, não há demônios.
Há apenas uma condenação: serem vistos pelo outro sem descanso. Ali, cada um tenta escapar de si mesmo e da própria narrativa, mas os outros os reduzem a definições implacáveis. Você é isso, você fez aquilo, esse é o seu papel. E por mais que tentem se explicar, justificar ou se reinventar, esbarram sempre na mesma barreira: a interpretação do outro. É nesse ponto que Sartre chega à frase tantas vezes mal compreendida: o inferno são os outros. Não porque os outros sejam inimigos naturais, mas porque o olhar deles tem o poder de nos fixar, nos congelar em identidades que talvez não tenhamos escolhido. O verdadeiro inferno não é conviver com outras pessoas, é ser condenado a um reflexo que não controlamos. A sensação de viver num tribunal permanente, onde cada gesto é analisado, cada silêncio é suspeito, cada fraqueza pode ser usada contra nós. O inferno é a transformação do viver em explicar-se o tempo todo. E se antes esse julgamento acontecia apenas em sociedade, hoje ele ganhou palco e plateia. Está nas redes, nas opiniões instantâneas, nos comentários que transformam qualquer um em réu da sua própria imagem. Nada mais sartriano do que a cultura da exposição. Você precisa escolher não quem é, mas quem vai interpretar. Viver se torna estratégia. Pensar vira cálculo. Sentir passa a ser um risco. Mas há um detalhe que Sartre aponta. Por mais sufocante que isso pareça, ninguém está realmente preso aos outros. A prisão só existe enquanto aceitamos o papel que nos dão. O olhar do outro só nos aprisiona porque buscamos nele uma confirmação de nós mesmos. O problema nunca foi ser visto. É depender desse olhar para existir. Se é verdade que o inferno são os outros, também é verdade que somos nós que acendemos esse fogo todas as vezes que pedimos aprovação. O olhar que escraviza é o mesmo que alimentamos. A pergunta é: até quando? Se fugir do olhar do outro é impossível, o que podemos fazer é algo mais perigoso: enfrentá-lo. E é exatamente aí que começa a possibilidade da liberdade. Não a liberdade romântica, ingênua, mas a liberdade brutal de quem encara o espelho sem buscar permissão para existir. E é nesse ponto que chegamos ao que Sartre mais temia e mais defendia ao mesmo tempo: a responsabilidade absoluta sobre quem escolhemos ser, porque a liberdade não é conforto, é um abismo. Agora que o reflexo mentiroso foi revelado e o olhar do outro desmascarado, resta uma última pergunta: o que fazemos com essa liberdade que tanto assusta, mas que é a única coisa que nos resta? Se o olhar do outro tenta nos aprisionar, e se a identidade rígida é uma mentira confortável, então resta apenas o terreno mais perigoso da filosofia de Sartre: a liberdade. Ele dizia que estamos condenados a ser livres porque, mesmo quando tentamos fugir da responsabilidade pelas nossas escolhas, essa fuga já é uma escolha. Não existe refúgio, não existe destino, não existe essência que nos salve. Só existem decisões e o peso de carregá-las. É neste ponto que muitos rejeitam Sartre. Sua filosofia não oferece consolo, não promete paz interior, iluminação espiritual ou salvação moral. Pelo contrário, ela exige que paremos de buscar desculpas, que abandonemos a covardia de nos definir pelo passado, pelas expectativas dos outros ou pelas circunstâncias. Sartre desmonta a ilusão de que somos vítimas do mundo. Para ele, somos sempre cúmplices do que nos tornamos. Mas essa liberdade radical não é caos, é reconstrução. Ela começa quando paramos de viver para sermos vistos e começamos a agir com base no que realmente escolhemos ser, não no que esperam de nós. É aqui que nasce a lucidez, naquele instante em que preferimos a verdade dolorosa à mentira confortável. Lucidez é quando você percebe que nenhuma máscara vai resolver sua angústia. Nenhum elogio vai preencher a falta de sentido. Nenhum aplauso vai te devolver aquilo que você abandonou de si mesmo. Lucidez é aceitar que não existe eu verdadeiro esperando para ser encontrado. Existe somente o eu possível, aquele que você tem coragem de construir. E isso exige um confronto brutal com o espelho.
não para admirar a imagem, mas para atravessá-la. O espelho mente quando você busca nele aprovação, mas ele revela a verdade quando você decide encará-lo sem fugir. Quando você olha e diz: eu não sou o que esperam, eu não sou o que dizem, eu sou o que escolho agora. Sartre não pede que você destrua o reflexo, ele pede algo muito mais difícil, que pare de ser escravo dele. A liberdade começa quando você já não negocia quem é para ser aceito, quando escolhe a ação no lugar da pose, quando prefere a consequência à covardia. E principalmente quando assume uma responsabilidade que Sartre considerava o ápice da maturidade existencial: ser autor de si mesmo, não personagem, não reflexo, autor. A escolha é inevitável. Ou você continua vivendo como projeção, refém do olhar alheio, ou recupera a única coisa que ninguém pode tomar de você: a capacidade de decidir quem você será daqui para frente. A vida não espera, o espelho observa, o mundo julga, mas só uma pergunta importa agora: você vai continuar existindo como reflexo ou vai finalmente existir como presença? Fala galera, aqui é o Fenrir. Se você chegou ao fim desse vídeo, tenho muito que te agradecer. Gostaria de te pedir para se inscrever no canal e dar uma olhada na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.